começar com o assunto de iatrogenia, uma das 7 síndromes geriátricas. Mais especificamente, deixa eu iniciar meu tempo aqui também, mais especificamente eu quero falar sobre isso é coisa da idade? E aí o primeiro item desse tema sobre iatrogenia é a gente entender o que é essa síndrome geriátrica, né? E aí eu gosto de trazer primeiro alguns conceitos. Em primeiro lugar, iatrogenia é uma falha, um erro da equipe de saúde que está ali trabalhando com aquela pessoa, tá? Ou seja, é um evento que não é intencional, ok? Mas que ele causa algum dano, alguma incapacidade, alguma alteração e aí é necessário o gerenciamento, né? Ou seja, você corrigir o erro que foi feito, mas que esse erro, ele não é a doença base, ou seja, não é um problema que iniciou, é uma falha, sem a intenção de erro, claro, mas que infelizmente causou um dano para a vida daquela pessoa. Isso é iatrogenia. Então, iatrogenia, diferente do que muita gente pensa, iatrogenia não é só uma falha médica, não é um erro médico apenas. A gente, como profissional de saúde, fisioterapeutas, a gente pode causar uma falha não intencional, porém, se a gente desconhece aquela área, isso pode acontecer. Ou seja, quando a gente não conhece bem o que a gente está tratando, a gente pode, infelizmente, cometer um erro sim, tá? Então, por isso que é importante, quando eu falo, né, gente, começa a praticar, aprendeu algo, já começa a praticar, mas é importante que quando você aprenda ali pelo menos o mínimo para que você não cause um erro, uma falha, uma iatrogenia. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender o que é iatrogenia, uma das 7 síndromes geriátricas, tá? Que a gente pode ter as nossas falhas também. Depois disso, eu quero falar um pouquinho sobre isso é coisa da idade. E aí dentro de iatrogenia, existem diversos tipos, tá? A mais famosa é a iatrogenia medicamentosa, que é quando a gente observa que, por conta de uma interação medicamentosa, o paciente ele começa a apresentar outras questões, apresentar outras falhas no sistema dele, no organismo dele, que começa a ter que ser tratado também. E aí você vai entrando numa cascata de medicamentos, onde eu vim com um problema X, foi passado uma intervenção medicamentosa, originou um outro problema, que aí eu vou tratar com outro profissional vai passar outro medicamento e assim vai. Então a mais famosa de todas é a iatrogenia medicamentosa, que também é conhecida como polifarmácia. A gente pode ver isso nos nossos pacientes quando eles têm mais de 5 medicamentos. Então, quando você vai no seu paciente e você vai perguntar quais os medicamentos que toma, uma dica que eu dou, né? É importante, mesmo que a gente não tenha conhecimento total sobre cada medicamento, mesmo que a gente não vá desprescrever ou prescrever, porque não faz parte da nossa conduta, tá? Mesmo isso, é importante que a gente tenha conhecimento. Então, sempre pergunte quais são os medicamentos que toma, qual o horário e qual a dosagem. Ah, mas Renata, eu não faço a mínima do que é. Tudo bem, você pode pesquisar depois, quando você parar um momento para você passar limpo um pouco a avaliação ou para você fazer algumas anotações extras, você pode parar e começar a estudar ali para que serve aquele medicamento. Será que aquele horário pode interferir na sua conduta fisioterapêutica? Ah, tem um medicamento que toma que ele é um antidiurético e aí está influenciando no paciente. Será que no horário da fisioterapia o horário que eu estou fazendo o atendimento da fisioterapia está sendo ideal, compatível com aquele medicamento que a pessoa está tomando? Ou mesmo um medicamento que é mais sedativo, então o paciente fica mais letárgico. Está adequado o meu horário de atendimento? Será que não seria interessante eu conversar com um médico para talvez ser outro horário esse medicamento, para que não influencie negativamente na fisioterapia? Então, veja, você não vai entender de tudo, mas você pode depois fazer uma pesquisa para tentar
entender o que é aquele medicamento, o que causa, quais são os efeitos colaterais, tá? Com o tempo, você vai pegando de cabeça. Ah, tá, toma o Zolpidem, já sei o que é, enfim, tá? Então é só uma dica. Outra dica que eu dou é o aplicativo. Eu sempre falo do MedSUS, que é um aplicativo do SUS, onde ele tem a listagem praticamente todos os medicamentos. Eu acho que foi uma vez ou outra que eu não encontrei, mas talvez também tenha sido ali na hora da digitação, uma falha minha, não sei. Enfim, e tem toda a listagem ali, tem muita informação sobre o fármaco, é bem interessante mesmo, MedSUS, tá? Qualquer coisa eu passo depois para vocês. Mas continuando sobre aquela questão da iatrogenia, são vários tipos de iatrogenia. Mais famosa medicamentosa, porém a gente tem uma iatrogenia que também é conhecida como subavaliação. Aí como assim, né? Como assim subavaliação? Tecnicamente falando, teoricamente falando, a subavaliação é quando a gente ignora um pouco a queixa do nosso paciente, fala como se aquilo ali, não, mas isso é normal da idade. E aí eu quero trazer alguns conceitos aqui para essa live de hoje. Vamos lá, vamos ver se todo mundo... se tiver alguém falando aí, você me avisa, viu? Que eu não tô pegando tudo hoje, não. Hoje eu não tô conseguindo ver quem tá entrando, quem tá falando, porque tá a tela do computador, que eu também tô ao vivo em outro canal. Tá bem na frente, então eu não tô vendo, mas enfim, volta aqui. Que é o seguinte, gente... a gente tem que entender que existe uma diferença entre comum e normal. Precisa muito aprender essa diferença. Um determinado dado, ele pode ser comum numa parcela de população, mas isso não significa que é normal, tá? Uma determinada situação pode ser comum para as pessoas, mas não é normal. E aí a gente pensando nessa diferença, a gente vem para fator de risco. A idade avançada, ela é muito encontrada como fator de risco para N doenças. A gente sabe isso hoje em dia, inclusive por conta do aumento da expectativa de vida, o fato da gente estar envelhecendo cada vez mais, a gente está observando que cada vez mais várias doenças, o fator idade avançada vai interferir, tá? Mas isso não significa, olha lá, fator de risco não é igual a da idade. É normal ter isso nessa idade, tá? Então tem uma grande diferença que a gente precisa trazer, porque muitas pessoas às vezes acabam errando nisso, que mas esse é um fator da idade avançada, né? Ou seja, a idade avançada é um fator de risco. Então, todo mundo que tiver a idade avançada vai ter. Tá vendo? Como não é certo essa lógica, não faz sentido. Da mesma maneira que existem os fatores atenuantes, digamos assim. E aí eu quero levantar um caso que eu atendi. Eu tive uma paciente que ela estava fazendo tratamento na fisioterapia comigo e ela era uma paciente que teve câncer. E estava no processo de tratamento do câncer, tratamento das complicações por conta dos tratamentos da radioterapia e da quimioterapia com a fisioterapia. Beleza? Até aí? Ok. E aí eu lembro dela muito chateada, comentando comigo que ela fez de tudo para evitar o câncer. Vamos lá. Porque quando ela teve um histórico familiar muito próximo desse mesmo tipo de câncer. E aí, quando ela descobriu esse familiar com esse câncer, automaticamente ela começou a se precaver. Ela começou a ir nos médicos, ela começou a fazer visitas para entender, olha, eu tenho um fator genético que vai influenciar. O que eu posso fazer para evitar que eu tenha o câncer? E aí ela iniciou toda uma busca de saúde, começou a se alimentar melhor, começou a fazer tratamentos preventivos, começou a fazer mais atividade física, ela começou a tratar, ou melhor, a fazer fatores que fazem com que a gente se proteja, ou seja, proteja um pouco mais o nosso organismo, ok? Mas, gente, isso não vai evitar totalmente que apareça o câncer naquela pessoa. Tá entendendo a minha lógica? E aí, prestem atenção.
Lógico que o fato dela ter feito durante anos fatores atenuantes, fatores que protegem o organismo dela, muito provavelmente foi por isso que ela teve uma reação muito mais benéfica durante o tratamento. Ela reagiu muito bem ao tratamento. Foi difícil, a gente não sabe, por mais que eu fale assim, olha, eu imagino que você esteja sentindo, eu não posso fingir que, eu sei o que você está sentindo. Não, não é assim. Eu posso imaginar, eu posso ter a empatia e a compaixão de me colocar no lugar daquela pessoa e entender o que ela está me falando, tá? Mas eu não posso simplesmente pegar e dizer, eu sei o que está passando. Então, provavelmente, muito certamente, foi difícil pra caramba, mas ainda assim, ela teve fatores que protegeram ela, provavelmente. E aí eu lembro dela chateada falando isso comigo. Ela, poxa, eu fiz de tudo pra evitar. E por que eu não evitei? Ou seja, não adiantou nada do que eu fiz? E aí eu fui e expliquei. Falei, não, provavelmente ajudou em muito. Você poderia estar reagindo a isso de forma muito diferente, de forma muito mais agressiva. E você está reagindo muito bem. Então, gente, aí vamos lá. Eu contei essa história pra quê? Porque o que acontece? Simplesmente a gente dizer que uma determinada situação, uma condição de saúde, uma limitação é condição natural daquela idade, daquela pessoa, tá errado. E aí quando a gente faz isso, o que a gente tá fazendo, né? Uma iatrogenia. E aí existe esse termo da iatrogenia de subavaliação, é quando a gente considera que uma determinada situação é algo da idade, é normal da idade. Então, significa que todo mundo que tiver determinada faixa etária, idade especificamente, sei lá, estou com 77 anos, então eu vou apresentar tais casos. Não faz sentido isso, tá? Então, quando a gente vai conversar com o nosso paciente, lembra da live que eu fiz sobre os 5 M's, as 5 M's da geriatria, que é uma forma da gente abordar o cuidado do outro, né? O cuidado da pessoa idosa de forma muito mais humana. Isso também tá dentro, que é a gente ouvir e não atribuir simplesmente isso é coisa da idade. A pessoa tá ali se queixando de uma condição para você. Poxa, eu tô com dor. Poxa, eu tô desenvolvendo, tô começando a caminhar de forma mais lenta. Poxa, eu tô tendo perda de xixi. É normal da idade. Se é normal da idade, tem por que tratar? Aí a gente já perde nossa venda aí. Olha aí, já tá errando nesse daí, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento. E aí, se você tem dúvida se aquilo, poxa, mas peraí, tanta gente tem isso nessa faixa etária. Então, será que é esperado? Tem dúvida? Vamos pesquisar. Foi inclusive uma das formas, um dos porquês. Por mais que quando eu estava lá na faculdade, eu gostei muito, né, de gerontologia, gostei muito de geriatria, eu gostei também muito da URO, e eu fui direto para a URO. E aí eu fui começando, foi a pulga começando a cutucar ali, porque eu ficava percebendo que, cara, peraí, um fator de risco é a idade para incontinências urinárias. E aí as pessoas, infelizmente, têm ali aquela crença limitante de que perder urina é normal, porque minha avó perdia, minha tia-avó perdia, minha mãe perdia, então eu vou perder, é normal. Mas o porquê dessa pessoa ser mais suscetível e consequentemente ser algo uma incidência alta nessa determinada faixa etária. E aí eu ficava cutucando aquilo, né? Cara, mas por quê? Por quê? Enfim. E aí, como eu gostava muito dessa área, facilitou a minha entrada, facilitou o meu caminho ali. Mas a dica que eu dou tá com dúvida sobre determinada situação? Vai pesquisar, faz uma pesquisa, nem que seja uma pesquisa muito superficial ali na plataforma do PubMed, por exemplo. Mas eu não sei exatamente se esse artigo... Cara, faz uma pesquisa, nem que seja pega os livros que você tem, faça algo muito superficial, só para pelo menos você começar a buscar aquilo que você tem dúvida. E depois você vai elaborando, afunilando mais ainda a sua pesquisa, até você, enfim, conseguir responder aquela sua dúvida, tá? Mas simplesmente direcionar para algo sobre, né, a condição normal da idade, não faça, porque tá errado.
E o que vai acontecer? Vai refletir isso na nossa fisioterapia. Porque se é assim mesmo, se é normal da idade, o que eu tô fazendo? Eu tô amenizando. Tá, peraí. Então a gente vai entrar em outro conceito. Aí a gente vai entrar em outro tipo de tratamento. A condição que você está tratando realmente não tem mais jeito? A doença que você está ali tentando recuperar, a limitação, a incapacidade, a disfunção, não tem mais jeito, não tem solução. Então você está com o papel de tentar amenizar as complicações que são geradas daquilo, correto? Beleza. Será que isso a gente está começando a entrar num papo mais de cuidados paliativos? Não é esse o tema da live de hoje. Mas não é a gente considerar que aquilo é normal da idade, mas a condição que a pessoa está hoje, o que ela apresenta hoje, mediante a sua avaliação, mediante o que a gente vê na literatura, né? Aí não tem, então a gente vai entrar em outro papo, mas continua não sendo normal da idade. Ok? Basicamente esse ponto, entendeu? Deixa eu voltar aqui para minhas perguntinhas. Beleza. E aí a gente entra no seguinte contexto, né? O que é normal e o que não é na pessoa idosa? E aí, vamos lá. Quando a gente vai observar o que acontece, dentro da gerontologia, a gente vai falar sempre que é a ciência que estuda o envelhecimento humano, correto? Beleza. E aí, quando a gente começa a avaliar, quando a gente começa a estudar, a gente precisa também estudar, lógico, o corpo como um todo, um completo bem-estar biopsicossocial, mas é importante a gente compreender um determinado sistema. O que está acontecendo em cada sistema, tá? E aí, como eu costumo dizer, o sistema respiratório é o primeiro a envelhecer no nosso corpo, tá? É o primeiro sistema. Então, até hoje, inclusive, quando você vai pesquisar na literatura, não existe um dado muito específico de exatamente quando a gente começa a envelhecer aquele sistema especificamente, mas é um dos primeiros a receber ali impacto do processo, tá? E aí a gente começa a observar o que está acontecendo em cada sistema. E o que é considerado senescente? Lembra do termo senescente? Ou seja, que é normal do processo do envelhecimento, e o que é senilidade, que é um processo mais marcante de doença. É quando a gente já começa a apresentar. Até então, o processo do envelhecimento, ele não é para gerar doenças, tá? Por quê? Por mais que a gente esteja envelhecendo, o nosso organismo ele é capaz de se adaptar. Ele vai se remodelando e se adaptando. O detalhe é que um acúmulo de agressões faz com que aquele sistema que ele está num processo um pouco mais lento, muitas vezes, para se readaptar, enfim, ele começa a não conseguir mais acompanhar. Lógico, todos os fatores que a gente acompanha da nossa vida, né? Fatores esse que é o que a gente faz hoje com o nosso corpo que vai refletir lá na frente. Tudo isso vai influenciar também. Mas aí a gente começa a gerar um acúmulo de agressões e aí a gente vai para um limiar mais de senilidade, que é aquele envelhecimento muito marcado por doença, por patologias, tá? Bom, quando a gente compreende, beleza, aqui senescência, então o que eu vou fazer aqui? Prevenir, né? Vou trabalhar muito prevenção, porque eu já sei que isso é natural desse organismo, ele está envelhecendo dessa maneira, a gente pode encontrar essas condições, mas isso não significa que a pessoa vai deixar de fazer algo, tá? Lembra pra gente poder confirmar se essa pessoa ela precisa de um cuidado maior ou não, são as atividades de vida diária, básicas e instrumentais. E aí, quando a gente vê que essa pessoa está começando a perder muita função, declínio de função, que inclusive declínio de função é um ponto para ser reavaliada a iatrogenia medicamentosa, viu? Quando o paciente começa a apresentar muitas alterações, quedas, confusão mental, um declínio mesmo da função, né? Você observa que a pessoa ela conseguia realizar tais atividades, ela começa a não realizar mais.
Isso tudo a gente está rastreando lá pela função, pelas atividades de vida diária. Opa, esse declínio está sendo compatível com alguma outra coisa que a pessoa começou a fazer? Aí, às vezes, será que foi alguma introdução medicamentosa? Então, por isso que são sinais de alerta, em especial para iatrogenia medicamentosa, beleza? Aí, vamos lá. Essa pessoa, ela começou a entrar em algum declínio, alguma função, então agora a gente está trabalhando prevenção, mas agora vamos tentar atuar mais especificamente aonde está tendo esse declínio. Aí a gente começa com uma intervenção mais específica para essa condição. Lógico que tudo aquilo que tá bom eu não vou deixar de ver. Eu não vou ignorar que, porque tá bom, vou deixar. Não, se tá bom a gente precisa manter, porque se não mantém, perde também, tá? Dependendo do estilo de vida dessa pessoa, dependendo da poupança dessa pessoa, existe um conceito de reserva funcional, tá? O que seria isso? É a nossa poupança de vida. Então, da mesma maneira que a gente faz a nossa poupança ali financeira, digamos, né? Ou seja, a gente está poupando dinheiro, que inclusive isso é importante para o envelhecimento também. Para a gente poder usufruir disso no futuro, a mesma coisa é com o nosso organismo. Existe a nossa reserva funcional de tudo aquilo que a gente aprendeu. Em especial, na primeira infância. O acúmulo é muito mais calma, nem tudo tá perdido, todo mundo desesperado, que nem eu, né? Eu fiquei assim. Quando eu conheci isso, eu falei, dá pra voltar no tempo? Dá pra voltar a fazer milhões de coisas na infância? Não dá. Mas tudo bem, não tá perdido não, calma. Lógico que o aprendizado na primeira infância é muito marcante, é muito importante, mas isso não significa que a gente não tenha neuroplasticidade suficiente para continuar o aprendizado, tá? A gente tem, é possível isso. Só que, lógico, a gente tem que ressaltar que a primeira infância é muito marcante. Ao longo da vida, a gente vai fazendo essa poupança de todos os hábitos que a gente teve, saudáveis ou não. E aí é como se você tem uma reserva funcional negativa ou positiva, tá entendendo? Por isso que é importante que a gente conheça o nosso paciente também. Lógico que numa primeira avaliação, você vai coletar todos os dados possíveis e às vezes vão ter informações que você vai coletando ao longo do tratamento. Mas a conversa, esse vínculo que a gente vai criando com o nosso paciente, ao ponto de conhecer também ao longo da vida o que essa pessoa fez, é muito importante. Então não é só simplesmente perguntar, você fazia exercício antes? Tipo, fez exercício ao longo da vida? O que você fez? Não é simplesmente isso, é questionar mesmo, conversando. Aos poucos a gente vai conhecendo um pouco da rotina antiga do nosso paciente. E aí, com base nisso, a gente já pode também ir incrementando o nosso tratamento, explicando que, olha, por conta do seu histórico de vida, você precisa de uma atenção especial aqui e acolá. Tá entendendo a minha linha de raciocínio? Então, é importante que a gente faça essa conversa. E muito da iatrogenia que eu tô falando hoje, que eu tô ressaltando, né? Isso é coisa da idade. Ela é muito marcante esse conceito de reserva funcional, o que você tem, o que você trouxe de histórico ao longo da sua vida. E é importante a gente, inclusive, saber disso para a gente poder atuar na nossa consulta fisioterapêutica, durante o nosso tratamento, a gente abordar essa memória muscular, essa memória de atividades que essa pessoa fazia para ajudar na nossa criatividade durante os exercícios terapêuticos, tá? É legal fazer isso também. Mas eu queria falar de outra coisa que eu me perdi. Ai, que maravilha, adoro quando eu faço essas coisas. Mas volta para a reserva funcional. Lembrei. E aí, quando a gente entra nessa questão da iatrogenia, eu gosto de falar também que tem a ver com a reserva funcional, esse conceito que eu vou falar, que é a heterogeneidade. Já falei disso antes. Eu sei que eu sou repetitiva, mas é intencional que eu seja. Que é a heterogeneidade, gente. Que é o conceito de que a gente, lógico, a gente sabe que a idade avançada é um fator de risco para N situações, N condições, tá? Mas de qualquer forma, a forma como a gente envelhece é completamente diferente. Não tem condições de ser igual, tá? Porque tudo que a gente fez ao longo da vida vai impactar no nosso organismo.
tem um texto que fala assim, ó, 30% do nosso envelhecimento, ele é marcado pela genética. Ou seja, fatores intrínsecos que, enfim, vai estar ali já determinando o nosso envelhecimento. E 70% são os hábitos de vida do que a gente faz ao longo da nossa vida. Desde hábitos, e isso, eu tô falando desde hábitos sociais, não só os hábitos que vão influenciar na questão física, motora, mas também hábitos sociais, por exemplo. Porque uma pessoa que ela pratica bons hábitos saudáveis, mas que a parte social dela, a parte mental dela tá toda prejudicada, isso também vai influenciar negativamente lá no envelhecimento. Então, são vários fatorezinhos que vão influenciar. E isso é a heterogeneidade. Então, por isso que é importante que a gente entenda que, cara, não é simplesmente condição da idade, tá? Existem vários fatores. E até é delicado, né? Eu tô explicando isso e faz sentido, espero que esteja fazendo sentido para você, mas se a gente for parar para pensar, uma condição médica, uma condição clínica, mais especificamente falando de uma doença, ela não tem só um fator de risco. Ela tem diversos fatores de risco. Diversos. Então não faz sentido eu focar em um só, que é a idade avançada, e considerar que por conta da idade essa pessoa vai apresentar aquela doença. Tá sentindo a lógica? Tá acompanhando? Cara, se uma doença tem vários fatores, por que eu pego um e fico lá falando? Tem até uma piadinha de um quadrinho. Eu não sei, um quadrinho, tipo uma falda, pronto. E aí era lá um senhor que tá numa consulta. E aí o profissional que tá avaliando fala assim, isso que você tem é da idade. A palavra é exatamente essa. Isso que você tem é da idade. E aí a pessoa, o senhor que tá lá sendo avaliado, enfim, ele vai falar assim, não é não, porque a outra perna tem a mesma idade e não tem um problema. É genial, né? Aquelas bobeiras, aquelas piadas de tiozão, mas, gente, faz sentido. Pô, o Lucas olhou aqui pra mim, tipo, não. Eu tenho um marido tiozão, gente, não tem jeito. Ele é o tiozão. Ele chega em qualquer festa, vou ter que fazer esse adendo aqui, gente. Ele chega em qualquer festa e se tiver um pavê, ele vai perguntar. Vocês já completaram aí a frase. Aí eu brinco que é piada de tiozão, ele já se sente aqui. Já doeu. A carapuça serviu. Mas enfim, então a live hoje eu quis trazer muito. Inclusive, se está fazendo. Vou fazer igual a ontem com a Thay. A Thay, se ela estiver aí, um beijo, Thay. Obrigada pela aula. É o seguinte, se tá gostando do tema, envia para outras pessoas, encaminha para os seus amigos, que vai ajudar também esse tema, por favor, viu? Coloca coraçãozinho no YouTube também. Coloca coraçãozinho, por favor, nessa live, porque isso ajuda o algoritmo do Instagram a encaminhar esse vídeo para outras pessoas. Arrasei, não arrasei? Enfim, volta pra cá. Então, gente, toma cuidado na hora do atendimento da fisioterapia em não escutar o nosso paciente, tá? Dos diversos tipos que se pode descrever na literatura de iatrogenia, é também a falha da escuta, tá? Galera, a gente vai ter um paciente que vai falar bastante, vai falar sobre muita coisa. Essa pessoa tem anos de vivência. Essa pessoa tem várias histórias para contar. Então, é normal, olha aí, é normal, tá vendo? Não é comum apenas, é normal que a gente tenha muito assunto para debater, que a gente tenha muito assunto para escutar. Então, é importante que a gente tenha essa escuta, não só uma escutativa, mas uma escuta humana, tá? Eu sei que nem todo mundo tá no seu melhor dia de atendimento. Eu sei disso porque eu passo por isso. Às vezes eu tô chateada, às vezes eu tô irritada, às vezes eu tô de TPM, tá? E eu não tô com a minha mente tão bem para poder ouvir o outro. Mas é nesses dias que aí eu preciso trabalhar mais ainda o que eu quero
elaborar na minha vida, que é trazer um atendimento, não vou xingar aqui, mas é o que eu quero, é um atendimento foda. É isso que eu quero. Então, nesses dias que a gente tem que ir, cara, beleza. Se você tá muito mal, não tô em condições nenhuma, aí beleza, reconhece isso pra você mesma, pra você mesmo, e cara, nem que seja você fechar a agenda naquele dia. Olha, infelizmente hoje eu não tô me sentindo muito bem, não vou poder atender. Realoca, cara, vai ser uma semana um pouco mais puxada, porque vai ter que realocar os pacientes pra poder compensar o dia, mas seja sincera contigo. Agora, se não tá no melhor dia, mas foi atender, vai fazer o melhor atendimento, tá? E se não estiver te fazendo bem, aí é um papo mais de gestão, mas, cara, o atendimento não tá me fazendo bem, eu não tô conseguindo dar pra aquela pessoa o meu melhor, porque não tá indo, sabe? Não tá fluindo. E aí eu pergunto, o dinheiro que tá entrando tá valendo a pena? Porque você também lembra que a gente, quando a gente quer fazer o outro envelhecer bem, que é esse o propósito, certo? A gente vê que a expectativa de vida está aumentando. Agora, depois da pandemia, a gente vai ver, por conta do censo, a gente vai ver uma redução da expectativa de vida, tanto mundial, como a gente já viu. Em alguns países já saíram os dados. Aqui no Brasil ainda vai sair esse ano, se eu não me engano, porque foi feito ano passado. Então, daqui a pouquinho tá aí. Muito provavelmente a gente reduziu aproximadamente entre 2 a 4 anos a expectativa, que estava batendo 78, de forma mais para as mulheres, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma expectativa alta e de vida alta. Então, a gente quer levar, o meu propósito, né? Eu quero levar esse atendimento diferenciado, essa proposta da gerontologia, de fazer com que as pessoas envelheçam com qualidade, fazer fisioterapia para longevidade. Eu adorei esse termo. Pensei nele esses dias. Aí eu falei, cara, é isso, fisioterapia para longevidade. E se é essa a proposta que a gente quer para os outros, lembra que tem que ser para si também. E envelhecer, como eu falei ao longo da live, né? Envelhecer apenas pensando no físico não vai ajudar. Vai refletir negativamente lá na sua reserva funcional também. Então lembra da sua saúde emocional, lembra de se proteger também, tá? E aí leva em consideração aí que, cara, se eu não tô conseguindo oferecer o meu melhor para aquela pessoa, porque não tá sendo compatível o barulho da rua. Se não tá sendo compatível com o que você oferece, com o que você quer oferecer, cara, repensa se financeiramente tá valendo tanta pena assim, tá? E aí, poxa, encaminha pra alguém que explica a situação, lógico, tá? Não vá dar uma de, olha, super legal lá, fácil. A pessoa vai e fala, pô, Renata me enganou, bonito. Não, seja sincera, seja sincero, honesto, fala o que tá, lógico, né? Aí eu acho que eu tô entrando em outro assunto, não vai rolar. Mas, gente, o tema da live iatrogenia de subavaliação, mais especificamente aquela frase que a gente já escutou, não, mas isso é coisa da idade. Quando você ouvir isso do seu paciente, inclusive, lembra que a gente, como fisioterapeuta, a gente tem o nosso papel de educador. Então, explica também, dentro do que for possível, para essa pessoa compreender que não, isso não é coisa da idade, tá? A gente pode tratar, a gente vai prevenir, a gente vai recuperar, a gente vai melhorar o que puder, mas não é coisa da idade, tá? Então, deixar isso muito claro para a pessoa também é importante, porque assim a gente vai desconstruindo as crenças que a gente tem hoje sobre envelhecimento no Brasil, que são péssimas essas crenças, inclusive, tá? Mas aí também é outro assunto para outro momento. Mas, enfim, galera, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse tema. E lembra que hoje é uma live, essa semana toda, né? Tá sendo as lives de aquecimento para Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, que é o evento que vai acontecer agora dia 10, semana que vem, segunda-feira que vem, tá? Amanhã tem uma live também. Então estejam aqui presentes meio-dia para a live de amanhã. E mais uma vez, espero que tenha gostado. Um beijo, muito obrigada. Quem quiser participar da jornada, se inscreve, tem um link na bio e tem um link na descrição do vídeo. Se inscreve, garante a sua vaga para você poder participar da jornada.
Se você já se inscreveu, já tá participando, legal, obrigada. Eita, balançou aí. Muito obrigada, mas também entra no grupo do WhatsApp, lá eu vou mandar vários materiais exclusivos, informações, avisos, enfim, tá bom? Gente, mais uma vez obrigada pela presença. Até amanhã para a próxima live que vai ter convidado. Tchau, gente, até!